E nós começamos te contando que o Paraná responde por 63% dos investimentos rodoviários previstos no PAC3 para a região sul. A maior participação do estado se deve à inclusão dos lotes do novo pedágio no programa. As informações foram divulgadas pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Os detalhes dos projetos e estudos de rodovias e ferrovias previstos na terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento foram abordados durante uma coletiva ontem em Brasília. Conforme o governo federal, para o setor de transportes estão previstos recursos para 302 empreendimentos que devem atingir 280 bilhões de reais. Deste total, 185 bilhões serão aí para o setor rodoviário, 94 bilhões para as ferrovias. Do montante de 280 bilhões, 79 serão aí em verbas de orçamento geral da União e 201 bilhões de reais em investimentos privados. Para a região sul estão previstos 53 bilhões de reais em recursos para rodovias, o maior investimento do país. Deste total, 36 bilhões de reais, ou seja, 63% do total, para os 3 estados se referem a projetos de estudos de obras somente no Paraná. Dentro destes valores estão os leilões dos primeiros lotes aí do novo pedágio. Para o Rio Grande do Sul estão previstos 11 bilhões de reais e outros quase 10 bilhões aí para Santa Catarina. Durante a apresentação do PAC3, em relação aos transportes, o ministro Renan Filho ressaltou os projetos de cada região e estado. Sobre o Paraná, ele pontuou que a nova concessão de rodovias à iniciativa privada, que já está em andamento, refletiu na previsão de investimentos que o estado vai receber. Vamos agora então acompanhar um trecho da fala do ministro. Por que o Paraná tem tanto mais? Por causa dos leilões do Paraná. Sexta-feira, 25, próxima, nós vamos fazer o nosso primeiro leilão. Já publicamos 3 editais. O primeiro leilão acontecerá no dia 25 próximo. É o leilão do Paraná no lote 1, tá? E por isso o Paraná está com esse valor. Ainda pode crescer, porque aqui só entrou o lote 1, 2, 3 e 4, né, Viane? O Paraná ainda tem o lote 5 e 6, que como não estão 100% estruturados, a gente ainda não colocou no PAC, porque não tem volume de investimento ainda. Mas ele provavelmente vai entrar no PAC quando a gente fizer a reorganização do PAC no próximo ano. Então vai aumentar mais o investimento no Paraná. Renan Filho também mencionou outros projetos e obras que fazem parte do investimento do PAC3 direcionado aqui ao estado. Nós temos lá, só para exemplificar, a BR-277, a construção da segunda ponte sobre Foz do Iguaçu e os acessos. Nós estamos com a obra pronta da pavimentação da BR-487, que é conhecida lá como Boiadeira, no Paraná, de Serra dos Dourados a Cruzeiro do Oeste. Tem a duplicação da 469, rodovia das Cataratas, e a concessão das rodovias, como falei há pouco, no Paraná. Além de recursos do orçamento da União, o novo PAC vai contar com recursos de estatais, financiamento de bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas, as PPPs. Vamos lá, a notícia é boa, né? Tem que ser melhor explicada só. O Paraná vai ter, primeiro, boa parte dos recursos, porque é o maior estado da região sul. Nós precisamos de recursos em infraestrutura até para crescer mais e ajudar mais o país. Ponto 2. O grosso desse dinheiro vem da iniciativa privada. Importante frisar isso. Tanto que o próprio ministro diz, né, na justificativa, que boa parte desses recursos advém das concessões das rodovias. Que nós estamos lutando há tanto tempo aqui para resolver essa questão e o ministro ajudou muito. Nós temos que reconhecer isso. Aliás, ele foi o garantidor técnico do modelo do pedágio que será implantado no Paraná, contrariando, inclusive, vontades ideológicas do PT local. Então, boa parte desse recurso é dinheiro privado. E me chamou a atenção ali que ele também colocou algumas obras que até já estão concluídas, como a segunda ponte. O que falta são os acessos, né? Mas a segunda ponte está concluída, a boiadeira está concluída lá com recursos da Itaipu, que fez grandes investimentos aqui na região oeste, onde estou agora. Então, que bom que esses recursos estão previstos. Importante reforçar que a maior parte deles são oriundos da iniciativa privada, né, que setores do PT dizem ser tão nociva ao país. Não vamos falar mais de Eletrobras ao longo desse jornal, por exemplo, mas teve lá a crítica à Eletrobras,
porque ela foi privatizada e isso seria o problema, o que não é verdade. Mas você veja, quando é conveniente, o governo federal critica a privatização. Agora, quando é conveniente, eles elogiam, inclusive vendem como se a solução deles fosse a outorga de rodovias, aí, o repasse das rodovias à iniciativa privada. Então, tem que entender essas contradições aí. E, para terminar, é o que eu já disse aqui algumas vezes, tem muito marketing nesse PAC. Vejo que o governo agora, nesses pontos, vende como solução dele o que começou, inclusive, lá no passado. O valor apresentado do PAC, que eles vão investir aqui no Paraná, da iniciativa privada, do governo federal, é um valor significativo quando a gente compara com os outros estados, mas ainda é pouco frente a tudo aquilo que o Paraná contribui com o Brasil. Mas tem dois aspectos dessa notícia que eu gostaria de frisar. O primeiro deles é o aspecto político. Vejam, você tem militantes políticos, gente com mandato do PT aqui no Paraná, que taca pedra no pedágio. E você tem, ao mesmo tempo, o governo federal abraçando de coração aberto o modelo construído aqui, construído pelos paranaenses, não construído pelo governo, mas construído pela sociedade paranaense. Então fica um exemplo. Nesse caso, o Paraná dá aula novamente para o Brasil. Ele mostra um caminho em que pode ser viável você atrair investimentos e garantir obras importantes. Não sou eu que estou falando, quem está falando ali é o ministro dos Transportes do governo federal. Então, devagar com andor para aqueles críticos que ficam a todo momento tacando pedra, mostrando quanto pior melhor. E isso vale também, queridos ouvintes, para a questão da Copel. Eu já trouxe aqui a apuração de que tem muitos críticos aqui no estado, mas o governo federal, o Ministério do Planejamento, contava com o dinheiro oriundo da capitalização da Copel, que ajudaria a pagar a outorga ali das geradoras de energia, para ajudar a fechar a conta do governo federal. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade na atuação política, porque senão elas acabam desmoralizadas, a realidade acaba se impondo e as coisas vão ficando explícitas. E eu quero pedir licença aqui para você, Mark, Bia, para os ouvintes, para chamar a atenção para um detalhe da coluna que o Mark trouxe esses dias, se não me engano ontem, a respeito do o quanto esse tipo de medida, tanto das concessões das rodovias, mas principalmente o que o Marco chamou a atenção ali, é da questão da Copel, dessa venda das ações da Copel, de você tirar o controle da Copel da mão do Estado, o quanto isso teria elevado o capital político do governador Ratinho Júnior frente ali ao setor da iniciativa privada, principalmente ali as pessoas ligadas à Faria Lima. O Marco acertou nesse tipo de análise e eu explico por quê. Quando você tem um governador que foge do usual, que foge do senso comum, consegue ali parcerizar com a iniciativa privada, isso traz um destaque sim. E para quem imagina que ter um bom relacionamento na Faria Lima com o mercado financeiro é algo pequeno quando se trata de projeto nacional, está enganado. Basta lembrar que o Lula, para se eleger da primeira vez, ele precisou da Carta aos Brasileiros. Nesse segundo mandato, mais de uma vez, o Haddad e outros economistas do PT se reuniram com membros da Faria Lima para tentar acalmar o mercado. Tanto é que vários economistas fizeram uma carta aberta ali dizendo que apoiariam o atual presidente. Então, devagar com andor. E mais do que isso, tem gente que fala, olha, o Ratinho Júnior é inviável porque o Paraná é um estado pequeno na concepção dessas pessoas. E eles estão errados. Porque para fazer análise política, Bia, Mark e ouvintes, você precisa de alguns elementos. Você precisa de teoria, você precisa de história, você precisa de análise de dados, você precisa de uma série de fatores. Então, quando você olha pelo retrovisor para entender o que aconteceu em eleições passadas, você percebe que o tamanho do estado no quesito demográfico, ele não é determinante. É importante, mas não determinante. Você pega ali a Simone Tebet, que vem do Mato Grosso do Sul, que foi a queridinha, terminou ali em terceiro colocado. O Mato Grosso do Sul, só para não falar números errados, tem 2.700.000 habitantes. A Marina Silva, que foi também, disputou pesado ali com a Dilma na época, só não foi para o segundo turno, porque a máquina de moer do PT não permitiu, acabou com a reputação dela. Ela na época fazia política no Acre, atualmente está em São Paulo, mas fazia no Acre, que tem um estado que não chega a 1 milhão de habitantes. Então vamos devagar com andor. Fernando Collor, não vamos discutir a trajetória dele, mas a eleição, Alagoas, um estado menor que o Paraná,
Quando a gente discute trajetórias e viabilidade política, a gente tem que olhar outros elementos, que é a capacidade de diálogo com as regiões, a capacidade, inclusive, das ideias permearem outras pessoas. Está aí o Tarcísio, que não deixa mentir. Ele não tinha uma trajetória política no estado de São Paulo e conseguiu se eleger porque as ideias se conectaram. Então, devagar com dor para aqueles que acham que o Paraná é um estado pequeno que não tem a contribuir com a República com quadros políticos. Isso é um engano. Eu quero alertar essas pessoas que eles devem talvez ouvir a narração do Jacir de Oliveira, quando ele fez ali, falando do futebol paranaense na final daquela Copa do Brasil, ele falava: respeitem o futebol paranaense. Quero convidar os analistas políticos de plantão que eles respeitem o Paraná e respeitem a política paranaense. É isso, Pedroso. É necessário entender que o Paraná está em um novo momento, inclusive nacional, e tende a ganhar cada vez mais protagonismo, não só nessa questão de debate presidencial, mas também em outras questões. Veja, o Paraná nesse momento é modelo nesse sistema de privatização de rodovias ao Brasil. Quem está dizendo isso é o ministro do Lula, né, que vai replicar o modelo em outros estados. Nós somos um dos estados que mais crescem no Brasil, que tem menor taxa de desemprego, que dá exemplo no agronegócio. Então acho que a gente tem que começar a olhar o copo meio cheio. Tem muito paranaense ou pseudo-paranaense que tem síndrome de vira-lata. Nós temos que combater isso. Nosso estado é grande, é pujante e nós temos que cada vez ocupar mais esses espaços nacionais.